Professor, Oi. deixa eu te perguntar, os slides de embriologia, você mandou para o Rubens? Já mandei para o Rubão. Ah, tá, obrigado. É porque eu não estou achando no Ava, e aí eu falei com a Lu, ela também não achou, mas aí eu vou ver com ele então. Obrigado. Eu vou mandar hoje novamente, tá bom? Ah, beleza. Obrigado. Nada. Bom, queridos, desculpem esse inconveniente aí. Vamos lá, então? Ah, Natália, mais uma. Felipe. Esther. Acho que era isso que nós tínhamos, né? 22, né? Mais um, 23. Bom, vamos lá? Bom, queridos, me perdoem esse atraso, tá? Mas, infelizmente, né, a gente depende de cérebros misteriosos, né? Que é essa questão aí da informática, né? Bom, mais um. Quem? Quem? Bom, como eu tinha falado para vocês na aula passada, né? As ideias básicas em embriologia que vão cair na prova, né? Estão relacionadas a dois tipos de organismos, de modo geral, tá? Então, processo embriológico no anfióxo, tá? Que é um protocordado, nós vamos ver isso lá para frente, tudo bem? E alguns aspectos associados à embriologia humana, principalmente vinculados a gêmeos e placenta, tá bom? Fora isso, as questões de embriologia envolvem a aplicação na descrição de grupos, tá bom? Então vocês vão ver na aula de hoje aqui que algumas ideias, alguns conceitos, eles vão ser aplicados quando a gente estuda um determinado grupo, tá bom? Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Vamos lá, então? Acho que tudo certo aqui. Bom, queridos, quem é o anfióxo? O anfióxo é esse organismo que vocês estão vendo aí, né? Ele é pequeno, ele está aí com 2, 3 centímetros, às vezes um pouco mais de comprimento, tudo bem? Ele vive na região entre marés. O que que é a região entre marés? As praias, tá bom? Então, eles ficam ali no substrato, arenoso, areno-rochoso, tá? Com resíduos de estruturas de organismos marinhos, como o caso de conchinhas e ossos, tá? Então, você tem do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo, o anfióxo no meio do substrato marinho ali, como você pode ver. Tá? E do lado direito aqui na mão de uma pessoa, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Quando a gente fala em embriologia, existe uma primeira fase importante a partir do momento que o ovo foi formado. Então, quer dizer, o ovo ou o zigoto, ele tem a sua origem a partir do processo chamado fecundação, que nós estudamos na aula passada. A partir daí, então, queridos, começa a ocorrer o que você vê nesse slide, que é a segmentação ou clivagem, tá certo? E aí nós fizemos uma pequena discussão que a segmentação ou clivagem, ela vai depender da quantidade de vitelo que existe no ovo. Por quê? Porque o vitelo é um material mais denso e dificulta a separação das células formadas por divisão.
tá bom? Muito bem. E isso serve para quê? Para classificar os ovos. A gente viu aula passada. Então, ovos com pouco ou nenhum vitelo, oligolécitos, ovos com uma quantidade intermediária de vitelo, heterolécitos, e ovos com uma quantidade grande de vitelo, telolécito, tá? Então, a segmentação ela vai ser total, quer dizer o quê? Eu vou originar duas células, fácil, com o mesmo tamanho, quando a quantidade de vitelo for pequena, ou seja, oligolécitos, tá? Então, quer dizer, as imagens que vocês vão ver agora se referem a esse tipo de ovo, tá bom? Então, vamos lá. Num primeiro momento, o ovo zigoto vai sofrer uma divisão e vai dar origem a duas células. Essas células são iguais em tamanho, tá? Volume, material genético. Ou seja, trata-se de uma mitose. Guardem isso, mitose, tá bom? Então, a partir da primeira divisão mitótica, eu vou ter duas células, beleza? A partir da segunda divisão mitótica, vou ter o quê? 4 células. Como essas células são iguais em tamanho, nós vamos chamá-las de blastômeros, beleza? Blastômeros. A partir de um determinado momento, né? Então, você vai duplicando o número de células. Primeira divisão, 2 células. Segunda, 4. Terceira, 8. Né? Depois, vou ter 16. Depois, vou ter 32. Então, como existe um pouquinho de vitelo ainda, os blastômeros não vão ficar exatamente iguais. Exatamente iguais. E aí a gente vai chamar os blastômeros menores de micrômero e os blastômeros maiores de macrômero. A primeira fase no desenvolvimento embriológico, então, nós vamos chamar de mórula, morulação, tá? Então, primeiro conceito da aula de hoje, tá? O que é uma mórula? Mórula é uma estrutura ou fase embriológica, né, formada, em geral, por 32 células. 32 células, tá bom? Ela tem o aspecto, né, de uma estrutura que lembra uma amora sólida, então uma esferinha maciça, uma estrutura esférica, maciça, tá? Certo? Essa estrutura esférica maciça formada por um grupinho de células, 32 células, tudo bem? De modo geral, tem uma informação que a gente considera difícil, porque o aluno não costuma lembrar, né? E que às vezes cai no vestibular. Qual é o tamanho da mórula? O tamanho, o volume da mórula é o mesmo do zigoto. Tá claro? Então vamos lá, queridos. O zigoto começa a se dividir, origina duas células iguais e menores. Cada uma dessas células se divide, forma mais duas iguais geneticamente e menores. Cada uma dessas 8 células se divide e forma duas cada uma, tá certo? Iguais geneticamente e menores ainda. Então, nós vamos ter uma massa semelhante a uma amora, tá certo? De 32 células, solidinha, todas muito pequenas, tudo bem? Então, o tamanho geral da mórula é o mesmo do zigoto. Ou seja, a estrutura como uma só, ela não aumentou em volume, tá claro? Aumentou em número de células, cada célula menor do que o estágio anterior. Tudo bem? Ficou tranquilo isso? Tá? Então, mórula é a primeira fase, né? Representa uma massa sólida de celulinhas, aproximadamente 32, né? Muito semelhante a uma amora, daí vem o nome mórula, tá bom? Tudo bem, queridos? Muito bem. A partir de então, o que acontece? Do lado esquerdo aqui em cima, você tem a mórula, beleza? Só que nós temos que pensar o seguinte, queridos, né? Temos que pensar o seguinte, para que essas células, né, a estrutura como um todo, possa continuar se desenvolvendo e crescendo, o que é fundamental? Que as células, né, aumentem em número e aumentem também o seu volume, o seu metabolismo. Porque fisicamente existe uma limitação para o tamanho da célula.
Se uma célula é muito pequena, o que que acontece? Apesar dela ter uma demanda de energia reduzida, né, na sua relação superfície-volume, ela vai perder muito calor, vai perder calor rapidamente. Ou seja, ela vai esfriar muito. Então, apesar dela ser muito pequena e ter uma demanda pequena de energia, né, ela esfria demais. E ao esfriar demais, ela precisa se alimentar muito rápido e constantemente, o que viabiliza o tamanho da célula, ela ser menor do que determinado volume. Então, o que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, a mórula ela vai aumentar o tamanho de cada célula e continuar o quê? Se dividindo. No que ela começa a aumentar o tamanho das células, olha o que acontece aqui, ó, figura do meio. As células acabam, no que uma célula se divide, ela acaba o quê? Criando espaços entre as células filhas. E essas células crescem e se dividem. Então, você vai tendo mais espaços entre essas células. Isso acaba gerando uma cavidade central. Então, aquela massa sólida de células, tá certo? Continua se dividindo, originando o quê? Uma cavidade central, células maiores que começam a se distanciar uma das outras. Conseguiu imaginar a situação? Conseguiu, queridos? Muito bem. Aí o que acontece? Forma-se, portanto, né, uma cavidade interna e uma estrutura, né, esférica maior. Então você vai ter uma bola, né, uma estrutura muito semelhante a uma bola, tudo bem? Oca. E essa bola oca vai ser formada por uma única camada celular. Tudo bem? Essa estrutura recebe o nome de blástula. Então, a gente falou em morulação, que é a fase que origina a mórula, que é uma massa celular sólida, do mesmo tamanho do zigoto. A partir daí, a mórula continua crescendo, tá certo? Por quê? Porque as células continuam se dividindo e aumentando de volume. Nesse processo, você vai ter o quê? O aparecimento, como você está vendo aqui, na parte de cima do slide, ó, o aparecimento de uma cavidade. Essa cavidade aumenta, vai aumentando, porque o número de células vai aumentando e elas se distanciam e vão para a periferia, formando então uma única camada celular, tá certo? Com uma cavidade. Então, vamos lá agora, conceitos. Como é o nome dessa camada celular? Tá? Blastoderme. Vou lembrar de derme, camada, certo? Associado, né, a revestimento, tudo bem? Derme, camada. Camada celular da blástula, blastoderme. Tá? E a cavidade? Cele, cavidade. Cavidade da blástula. Blastoderme, blastocele. Tudo bem, queridos? Isso é a blástula. Então, a blástula é um estágio embriológico formado por uma estrutura esférica com uma única camada celular e uma grande cavidade interna. A cavidade, a camada celular recebe o nome de blastoderme e a cavidade de blastocele. Tudo bem? Neste momento, a gente tem células chamadas totipotentes. Então, o ideal para trabalhar com células tronco, queridos, que vocês vão ver lá na frente, tá certo? Com o Castilho, é utilizar o quê? Blástulas, tá certo? Então, ao desmanchar, né? Ao separar as células da blástula, a gente tem células totipotentes, ou seja, células que, geneticamente falando, podem se diferenciar em qualquer célula, do corpo do organismo, tá certo? Daquele indivíduo, daquela espécie. Tudo bem? Então, quando a gente fala em célula-tronco, a ideia não é destruir embriões, entendeu? Até porque você não diz que a blástula é um embrião. A blástula é o quê? Uma fase no desenvolvimento embrionário. Vocês entenderam? A gente não vai chamar a blástula de embrião. Tá claro? Tudo bem? Importante.
Então, é uma estrutura esférica oca, formada por uma camada de células chamada blastoderme e a cavidade chamada blastocélula, cheia de líquido. Tudo bem? Tá claro? Essa... Pode falar, Letícia. Bom dia, professor. Ô, professor, então eu posso resumir a blastulação, como um processo que origina células totipotentes? Na verdade, você vai dizer o seguinte, que a blastulação é o processo que origina a blástula, certo, querido? E a blástula é uma fase embrionária formada por uma estrutura esférica, oca, cuja cavidade é a blastocele e a camada celular, que a reveste, chama blastoderme. Tudo bem? A blástula é formada por células totipotentes. Entendi, obrigada. Então, cuidado na hora de escrever, porque você pode atropelar, né? Tá certo? E aí você se atrapalha na pontuação depois de uma questão dissertativa. Tá bom, Obrigada. querido? Nada. Tudo bem, então? Então, nesse momento, a gente chegou na blástula, mas a blástula é somente uma fase didaticamente, né, que a gente divide, que a gente identificou. Então, o primeiro momento é a morulação, que origina a mórula, tá certo? Uma massa sólida de 32 células, que tem exatamente o mesmo tamanho do zigoto. Num segundo momento, a mórula continua o seu crescimento e desenvolvimento, aumentando em tamanho e em número de células. Vai dar origem a uma blástula, que é uma estrutura esférica oca, formada por uma única camada celular, blastoderme, e a cavidade blastocele. Tudo bem, queridos? Certo? A partir de então, a gente tem origem, a gente vai dar origem, né? Esse processo todo vai dar origem, né, de modo dinâmico, ininterrupto, sem parar, né, a uma fase chamada gástrula. O processo que origina a gástrula, querido, chama gastrulação. Então, uma das maneiras disso cair no vestibular é não esquecer esse sequenciamento. Morulação origina mórula. A mórula depois vai sofrer o quê, querido? Blastulação, originando a blástula. Os nomes têm sentido, têm significado. Então, não é algo, por exemplo, que você vai decorar por simplesmente. Faça o seu textinho, por favor. Ao fazer o texto, envia para mim, eu dou uma lida e dou um retorno para você, tá bom? Aí o que acontece? A blástula vai sofrer a gastrulação, que é o que? A formação da gástrula. Gástrula. Lembra o quê? Lembra a cavidade digestiva. Vou até o gastroenterologista. Cuida do estômago, cuida do intestino. Beleza? Tá? Então, o que nós vamos ter aqui, queridos, de importante? Vamos lá. Imagina aqui que você tem a blástula, ela começa a se desenvolver nesse sentido, tá? Ou seja, vamos lá. Ou seja, essa bola oca que você está vendo vai sofrer uma invaginação. Invaginação. O que é a invaginação? É a formação de um tubo para dentro. Então, olha o que acontece aqui. Uma parede, aqui, ó, esta parede aqui, ó, estão vendo? Do lado esquerdo aqui, ó, essa parede da blástula, né? Ó, ela vai se unir com a outra parede da blástula. Então, esta parede aqui, ela entra para o interior da blástula. Tudo bem? Certo? Então, você está vendo aqui tudo em corte, né? Aqui, ó, esta parede, ela entra para o interior, ó, interior. Ela faz isto, ó. Isto, ela entra para o interior da blástula, certo? Isso é uma estrutura tridimensional, tudo bem? Tá? Então, quer dizer, esta face aqui, ela entra, a estrutura se alonga e ela entra
para o interior aqui da cavidade. Isso quer dizer o quê? Que a blastocele, queridos, ó, vamos lá? A blastocele deixa de existir. Ela vai ser o quê? Preenchida por essas células que estão entrando aqui, ó. Beleza? Por outro lado, olha o que acontece aqui, ó. Quando ela entra e alonga, forma-se uma abertura. Essa abertura, né, vai dar origem a uma outra cavidade. Uma cavidade que aparece agora. Tá claro? Então, quer dizer, a blástula, certo? Vai crescer como? Alongando. Só que nesse alongamento, esta parede aqui, ela entra e preenche a blastocele. Ao preencher a blastocele, ela origina uma segunda cavidade, certo? Muito bem. Essa segunda cavidade, ela está em contato com o ambiente. Se ela está em contato com o ambiente, você vai pensar o quê? Que você tem uma grande cavidade, um tubo que atravessa o seu corpo, começa com a boca e termina com o ânus, certo ou não? E que está em contato com o ambiente. Então, querido, é a maneira de você integrar, relacionar esta cavidade nova e esta abertura. Então, a abertura, vamos chamar de blastoporo, beleza? Essa abertura, ela está em contato com o meio. Se você parar para pensar, nós temos duas aberturas importantes que envolvem o tubo digestivo, tá? Uma de entrada, chamada boca, e uma de saída, chamada ânus. Então, o blastóporo vai originar a boca em alguns organismos e o ânus em outros organismos. Agora, se o blastóporo está associado, né, queridos, com a cavidade digestiva, o que é essa nova cavidade? É a cavidade digestória primitiva, certo? Primitivo, arque. Olha aqui para o slide, por favor. Primitivo, arque, tá bom? Arque, tá? Entero, vou até o gastro e estômago. Enterologista, entendeu? Então, cavidade digestiva ou intestino primitivo, tá? Então, o arquêntero é a cavidade digestória primitiva, como eu escrevi aqui. Então, o que você tem? Vamos lá. Uma estrutura oca, uma bola oca, tá certo? Cuja, né, cavidade vai desaparecer, né? Então, isso é blástula. Por quê? Porque uma das faces aqui, ó, tá? Da blástula começa a crescer para dentro, tá certo? Fazendo com que essa cavidade desapareça, tudo bem? E fazendo surgir outra cavidade. Como é que eu vou chamar a outra cavidade? Arquêntero. E a abertura dessa cavidade, né? A comunicação dessa cavidade em relação ao meio, blastóporo. Tudo bem até aí? Tranquilos ou não? Alguma pergunta, queridos? Ô, Rosa, tem uma pergunta. Pode falar, Aline. Eu fiquei com duas dúvidas. Tipo, todas as divisões que tem, da mórula até a blástula, todas são mitose. Nath, toda e qualquer divisão, tá certo? Associada a crescimento, aumento do número de células, tá certo? Durante a embriologia, é mitose. Então, eu posso Certo? falar que todas as Mitose, células têm... Tá. Eu posso falar que tá? todas as células têm o mesmo tamanho ou não? Desde a da mórula. O que você pode dizer, não. O que você pode dizer é que quando uma célula sofre mitose, ela origina células iguais, geneticamente e em tamanho, tá bom? Só Tá. que ao longo do processo, essas células vão sofrer o quê? Diferenciação. O que quer dizer isso? Elas vão mudar em tamanho e em forma. Então você vai ter células da pele, você vai ter neurônios, você vai ter hemácias e por aí vai. Então, duas coisas. Todas as células se originam por mitose, é uma coisa, certo? O que vai acontecer com essas células filhas chama diferenciação. Então, elas vão alterar o seu tamanho e a sua forma, tá bom? Aí a mitose não tem a ver com isso. Isso cai pra caramba. Muito, né? Qual é a origem da diferenciação? Todas essas células têm o mesmo material genético. No nosso caso, 46 cromossomos, beleza?
os 40 mil genes, mais ou menos. E aí o que acontece? Células de locais diferentes vão expressar genes diferentes. Isso faz com que as células sejam diferentes em tamanho, em forma e em função. Tá bom? Ficou Tá. claro? Obrigada, ficou. E a minha outra dúvida era, nesse slide aí que você está mostrando, esse processo de invaginação, ele esse primeiro aí é a blástula, e aí depois forma a O gástula. primeiro é a Esse aí é a blástula. 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 Tá. Então, o que vai acontecer? Zigoto, mitoses, mórula. Mórula, mesmo tamanho do zigoto. Depois, o que acontece? A mórula vai originar a blástula. Na blástula, eu tenho um tamanho maior, certo? Muito mais células, uma única camada e uma cavidade, tá certo? Aí a blástula começa a sofrer a invaginação, originando a gástula. Então, aí eu começo a ter o quê? Diferenciações. Entendeu? As células começam a ser diferentes uma das outras. Se o vestibular perguntar qual a melhor fase para eu extrair células-tronco, blástula ou gástrula? Blástula, sem dúvida nenhuma. Porque é menos diferente. Sofreu menos diferenciação. É menos especializado. Se você fala já em cavidade digestória primitiva, isso já é uma especialização. Pequenininha, mas já é. Beleza? Tá Beleza, bom. obrigada. Nada. Então, queridos, o que nós vamos ter aqui? Outra coisa importante. Olha para o esqueminha e analisa junto comigo. Na blástula, uma camada celular e uma cavidade. Blastoderme, blastocélula. Na gástrula, dá uma olhada aqui, querido. Porque invaginou, dá uma olhada, ó. Essa camada celular vem aqui para dentro e eu passo a ter duas, camadas celulares. Todo mundo vendo, entendendo aqui? Duas camadas celulares, tá bom? Certo? A camada mais externa, vou chamar de ecto fora, certo? Ectoderme. Tem vestibular que faz uma bobagem. Cuidado. Tem vestibular que vai chamar essa cavidade externa de ectoderme e a cavidade interna, desculpe, falei boca, não, camada. Essa camada de ectoderme e essa camada de endoderme, tá? Não é o termo adequado. Se o vestibular falar, né, que isto é ectoderme e isto é endoderme, tudo bem, você vai aceitar, beleza? Só que o correto é você entender o seguinte, que esta segunda camada celular, ela vai originar a endoderme. Pode originar a mesoderme. Então, quer dizer, ela não é nem endoderme, nem mesoderme. Ou seja, ela não é uma camada interna nem mediana do embrião. Ela é chamada de mesentoderme. Então, esse é o nome que você tem que colocar no teu resumo, beleza? Então, a gástrula tem duas camadas celulares. A externa, chamada ectoderme, e a interna, chamada mesentoderme. Tá? A mesentoderme, ela reveste, olha lá, querido, o arquêntero, que é o quê? A cavidade digestória primitiva, tá certo? Que está associada ao meio externo a partir do blastófilo, que é a primeira abertura do embrião. Tudo bem, queridos, até aí? Tranquilos? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Temos agora dois conceitos muito importantes. Muito importantes. Primeiro, associado ao número de folhetos. O que é o folheto? Folheto é essa camada celular que o embrião pode ter. Tudo bem? Queridos, por favor, não chame de tecido. Tá? Embrião não tem tecido. Embrião tem folheto. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. A gástrula, olá, queridos, a gástrula pode, no desenvolvimento embrionário, permanecer com dois folhetos embrionários.
Todo mundo entendendo? Então, ela pode permanecer com 2 folhetos embrionários. Tá bom? Nesse caso, vou dizer que o animal é 2 diblásticos. Tá? Então, o animal é diblástico. Tudo bem? Então, olha, dá uma olhadinha aqui para a gástrula de um animal diblástico. Acabou. Então, 2 folhetos, ecto e mesentoderme. O que vai acontecer com esse animalzinho? Até a sua vida adulta, ele vai ter 2 folhetos. Então, você vai pensar assim, ó, isso aqui é o quê? Um pólipo, uma anêmona. Ou, ó lá, pode ser o quê? Uma medusinha, certo? Uma medusinha ou um pólipo aqui. Tudo bem? Aí você vai falar assim, pode ser uma esponja? Então, o que acontece? A esponja, nós vamos ver logo em seguida, né, quando a gente acabar a embriologia, é considerada um animal, ou, melhor dizendo, um organismo, tá certo? Que está inserido dentro do reino animal, mas que não tem tecido. Tá claro? Então, você pode olhar para este momento do embrião e associar com selenterado, com um quinidário, e não exatamente com o quê? Com uma esponja. Tá claro, gente? Isso é importante. Então, o folheto, ao longo da embriologia, vai originar o tecido. Então, o embrião não tem tecido, tem folheto. Tá claro? Devagar. Então, a gástrula pode originar o quê? Um indivíduo com 2 folhetos, e aí vou chamá-lo de diblástico, ou ela pode originar um indivíduo com 3 folhetos, e aí vou chamá-lo de triblástico ou triploblástico. Então, vamos lá? Em zoologia, nós vamos estudar, vamos lá, poríferos, depois selenterados, depois plateumintos, depois asqueumintos, depois anelídeos, tá certo? Depois, gente, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Muito bem. Então, quando é que surge a triploblastia? Então, vamos lá, o nome não pode atrapalhar vocês. Quando é que surge o primeiro animal triblástico? O primeiro animal triblástico é o plateuminto. De plateuminto para frente, todos são triblásticos. Ou seja, todos vão ter o quê? Quando adultos. Vamos lá, né? 3 tipos de tecidos originais, tá certo? Que se originam a partir do quê? De 3 folhetos embriológicos. Então, os triblásticos têm ectoderme, certo? Folheto que vai originar o quê? Os tecidos de revestimento de cara, guarde isso, tudo bem? Endoderme, que vai revestir as cavidades, e um que está no meio, que é a mesoderme, tá certo? Então, a mesoderme vai originar osso, vai originar músculo e por aí vai, tá bom? Então, quer dizer, vamos lá, 2 tipos de animais. Animais cujo desenvolvimento embriológico dá origem a 2 folhetos, que vão ser animais mais simples, que é o caso dos selenterados, só. E a partir de plateuminto para frente, todos têm 3 folhetos. Tá claro, então? Então, isso vai cair na prova, tá? Então, a prova, ela aplica essa ideia de modo comparativo para os grupos de animais. Tudo bem? Ficou claro para todos? Certo? Então, quer dizer, a gástrula origina, pode fazer com que o organismo adulto, né, se forme a partir de 2 folhetos ou de 3 folhetos, tá bom? Então, você vai pensar assim, ó, olha aqui para o meu dedinho aqui, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que este dedo aqui representa a ectoderme e o outro aqui, né, representa a mesentoderme, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Isso é o que você tem no animal diblástico. No animal triblástico, você tem isso aqui. Como é que surge uma terceira? Então, imagina que esses 2 dedos agora são a mesentoderme.
Então, a mesentoderme faz isso. Ela se divide de um outro jeito. Ao invés de se dividir assim, ela passa a se dividir assim, tá? E aí, ela origina o quê? Uma outra camada, tá? Então, a mesentoderme vai originar duas camadas, uma interna, que é a endoderme, e uma intermediária, que é a mesoderme. Tudo bem? Endoderme e mesoderme. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Posso seguir? Então, a partir da gástrula tem... Prof, Pode falar, querido. você poderia tirar uma dúvida, por favor? A ectoderma, ela vai originar os tecidos De de revestimento. revestimento e A nervoso. mesentoderme é os músculos. E a endoderma vai originar o Não, quê? não, você tem que pensar assim. A mesentoderme vai originar mesoderme e endoderme, né? Certo? Sim. A mesoderme vai originar osso, vai originar músculo, e a endoderme vai revestir cavidades, como, por exemplo, cavidade nasal, como por exemplo, cavidade digestiva, tá certo? Cavidades que o corpo tem. Ela reveste, tá bom? Ok. Certo? Muito bem. E aí, queridos, podemos prosseguir? Tudo bem? Professor, desculpe. Pode falar, David. Na gástrula jovem, tem 2 folhetos também, certo? 2 folhetos. Você vai chamar de ectoderma e mesentoderma. Então, mas vai ter mesentoderme mesmo com essa cavidade interna ali na gástrula jovem? Como é que é? Não entendi a pergunta. Sabe, entre a ectoderma e a mesentoderme, tem uma cavidade ali na jovem. Ali na jovem. Sim, ela some. Isso. Ela some. Uhum. Ela some. Por quê? Porque você tem a invaginação. A invaginação faz com que essas duas camadas celulares estejam o quê? Muito, muito próximas, aderidas umas às outras, uma à outra. Então, aquilo, essa cavidadezinha que você está se referindo aqui, ó, é o quê? O resquício da blastocele. Ela desaparece. Entendi. Então, o folheto amarelo já é a mesentoderme, né? Eu pensei que tinha que ser outro, pelo fato de não Isso. estar Na verdade, é a interligado. blastoderme que está invaginando e originando a mesentoderme. Justo. Entendi. Valeu, professor. Beleza? Tudo bem? Valeu, David. Professor, Pode falar. você pode, por favor, explicar de novo aquilo que você tinha falado para Beatriz, para Ana Beatriz, de que cada folheto origina uma coisa? Eu não entendi muito bem. A gente vai falar mais para frente, mas só para você ter uma ideia. Isso que você está vendo aqui é um corte de algo compridinho, entendeu? Imagina um pepino pequenininho, beleza? Um pepino pequenininho. Então, quando você corta esse pepino e olha ele, né? A face do corte, tudo bem? E aí o que acontece? Vai ter uma camada celular, né? Ó, uma camada celular. Vocês estão ouvindo? Então, Sim. você vai ter uma camada celular externa que vai originar o quê? Os tecidos de revestimento, pele e sistema nervoso. E uma camada mais interna que vai originar o quê? Os revestimentos das cavidades internas, ossos, músculos, por exemplo. Tá bom? Mas isso chama destino dos folhetos embrionários, tá? A gente vai ver, tá bom? Com Tá mais bom, calma. obrigada, senhor. Fala, Nath. Professor, calma que eu fiquei um pouco confusa. Ali na gástrula jovem, Pode falar. essa mesoderme, ela que vai... Tipo, é que você tinha falado, aí eu fiquei mesoderme. confusa. Não é mesoderme, é mesentoderme. Tá, a mesentoderme, ela que origina a ectoderme e a endoderme? Você falou alguma coisa assim. A ectoderme, linda, já está aqui, ó. Tá. Ela já está aqui. A mesentoderme, ela vai fazer isso, ó. Ó, ela vai fazer isso. E originar tá. o quê? Isto aqui vai originar o quê? Um interno e um intermediário. O interno vai ser endoderme e o intermediário vai ser mesoderme. Só que isso só no triblástico. Tudo bem, linda? Tá.
Então, é a Isso mesentoderme que origina a mesoderme e a endoderme. Perfeito. Isso Tá. é o correto, o ideal. Mas você pode encontrar vestibular que vai falar assim, a mesentoderme é a endoderme. Cuidado. Entendeu? Então, a mesentoderme não é o folheto mais interno e pronto. A mesentoderme, ela pode ser o folheto mais interno no diblástico, beleza? E no triblástico, ela vai originar esses dois aqui. Tudo bem ou não? Tá? Obrigada. Nada, linda. Bom, então a gente chegou aqui na gástrula. Olha aqui, ó. Chegamos na gástrula, um pepino com uma abertura e uma cavidade que eu cortei, beleza, gente? Que eu cortei. Olha lá, todo mundo entendendo aqui a gastro? Tudo bem? Certo? Legal. O que que acontece? Outro conceito importante. Outro conceito importante. Destino do blastóporo. Tá? Então, vamos deixar bem claro aí para todos agora. Dois conceitos importantes associados à gástrula. Primeiro, número de folhetos. Slide anterior. Beleza? Então, os organismos, embriologicamente falando, podem ter 2 ou 3 folhetos. Se tiverem 2, ecto e mesentoderme. Se tiverem 3, ecto, meso e endoderme. Tranquilo? Ponto. Esse é um conceito. Outro conceito é destino também. Mas destino de quem? Do blastóporo. Então, isso aqui é cavidade digestiva primitiva em todo animal. Mas qual é o destino da abertura? O destino da abertura pode ser o ânus. Tudo bem? E aí vou chamar o grupo de organismos, os animais, esse grupo de animal, de deuterostômio. Deutero, diferente. Estomo, boca. Então, uma boca posterior, com formação diferente. Tá? Então, quer dizer, quando isso acontece? Equinodermos e cordados. Tá bom? Equinodermos e cordados. Até artrópodo, todo mundo é protostômio. Tá certo? Então, vamos lá. Plateuminto, certo? Plateuminto, equinodermo, né, que vem antes, selenterado, que vem antes. Então, selenterado, plateuminto, nemateuminto, osteominto, anelídeos, tá certo? Moluscos, artrópodos. Então, em todos esses grupos, a boca aparece primeiro, certo? E aí eu vou chamá-los de pró, antes, estômio. Boca aparece primeiro, certo? Deutero, diferente, posterior. Boca aparece depois. Então, quem aparece primeiro? O ânus. Tá claro? Tudo bem? Então, aqui está o embriãozinho, aqui está o pepininho, certo? Aqui está o pepino, tá? No caso do cordado, do vertebrado, né? Então, você vai olhar ele como? Com a cabeça para cá e a parte posterior para cá. Então, boca e ânus. O ânus aparecendo primeiro. Aqui está o pepininho. Beleza? Na grande maioria dos animais, o que acontece? É o contrário. Então, a boca surge antes e o ânus surge depois. Tá certo? Tá? Isso justifica a sequência de estudo dos grupos animais. Então, é engraçado, né? Às vezes o aluno, ele consegue entender, por exemplo, que a gente estuda os animais nessa sequência. Por quê? Porque é um aumento de complexidade. Tudo bem para todos? Certo? Um aumento de complexidade. Mas chega lá no fim, né? Eu vou apresentar para vocês o equinodermo. Você fala, equinodermo, estrela do mar, pepino, aquelas coisas, ouriço. Como é que esse cara, né, é mais complexo que o artrópodo? Por que que esse cara é estudado antes dos cordados, antes da gente? Simples.
porque eles têm mais em comum embriologicamente com a gente do que os outros. Então, quer dizer, os equinodermos são deuterostômios como nós, tá? Triblástico como nós. Os outros são o quê? No máximo triblástico, não são o quê? Deuterostômios como nós. Vocês entenderam, queridos? Então, quer dizer, vou estudar os equinodermos lá na frente, um pouquinho antes dos cordados, por quê? Porque eles têm uma maior afinidade com os cordados do que com os demais. Que afinidade é essa? Embriológica, tá? Então, destino do blastóporo e quantidade de folhetos. Tá claro para todos? Tudo bem? Dúvidas aí ou não, queridos? Vamos lá, dúvidas? Não? Prof, o destino que leva ao ânus, os animais que têm esse tipo surgimento primeiro, eu posso chamar de deuteros, então? Pode chamar, tá? Cuidado de chamar de deutérios, porque não é tão comum e muitas vezes você pode acabar tendo o quê? Uma confusão, sabe com o quê? Com eutéria, que está associado à placenta. Pode chamar, não é comum, entendeu? Não é comum em termos de prova, né? Em termos de prova, o que você vai ter é deuterostômios e protostômios, tá? O eutério está associado à placenta. Então, evite, tá bom? Ok. Beleza? E aí, queridos, posso continuar? Professor, mesmo com essa formação, continua sendo a gástrula, né? Ou muda? Gástrula, é gástrula aqui, ó. Mesmo com essa formação, né? Específico. Porque quando você fala de destino de blastóporo e de número de folhetos, é a partir de gástrula que saem os conceitos. Tá bom? Entendi, Então, se a gástrula originar 2 folhetos, diblástico. Se ela originar 3 folhetos, triblástico. Tá certo? Se o blastóporo originar o ânus, deuterostômio. Se originar a boca, protostômio. Tá? Então, é um momento importante. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês, ó. Imagina um pepino alongado com uma aberturinha. Um pepinão alongadinho com uma aberturinha aqui na frente. Tudo bem para todos? Tranquilo? Aí você vai pegar esse pepino e colocar ele o quê? De lado, ó. De lado aqui, ó. Tá bom? De lado. Então, é uma gástrula ainda. Então, vamos lá. Você tem 1 e 2, ó, camadas celulares, uma abertura e uma cavidade. Beleza? Cavidade arquêntero, abertura blastóporo, essa camada celular aqui, ó, externa, ectoderme, a outra, vou chamar de quê, gente? Mesentoderme. Tudo bem? Certo? Muito bem. Aí o que acontece? Esse pepininho sofre um achatamento, ó. Achatamento aonde? No dorso. No dorso aqui. Esse achatamento no dorso vai originar o quê? A estrutura nervosa. Basta você lembrar, né? Vamos lá, basta você lembrar aqui, ó, que no dorso está a parte nervosa do teu corpo. Tudo bem? Certo? Então, se você se colocar nessa posição, o ânus está para lá e aqui no dorso você tem o quê? Você tem a estrutura nervosa. Tá claro? Tudo bem? Então, essa é a posição que o embrião ocupa. Então, você tem um achatamento aqui, ó, que vai originar o quê? A placa neural. A placa neural é o primórdio da estrutura nervosa do embrião. Tudo bem? Então, ó, ele foi cortado longitudinalmente aqui. Então, tá aqui o pepininho. Ele foi cortado longitudinalmente. E depois está aqui o pepininho, né? Pepininho aqui compridinho. E você corta ele o quê? Transversalmente. Aqui, ó. Tá? E aí você observa o quê? O achatamento. Ó lá. Tudo bem, queridos? O achatamento que vai originar a estrutura nervosa, o início da estrutura nervosa. Opa, então vamos organizar a cabeça?
era gástrula, achatou o dorso, vai originar a estrutura nervosa, neurula, tá? Então, deixo de falar em gástrula, com o achatamento do dorso aqui, ó, do embrião, passo a falar em neurula. Ou seja, a neurula é a fase do embrião onde, quando começa o desenvolvimento das estruturas nervosas. Tá claro para todos? Tudo bem até aí? Tá? Então, olha aqui, ó, do lado direito, né? Um achatamento, olha lá, um achatamento. Achata a parte de cima, afunda e se isola. Olha lá. Então, primeira coisa, achata, ó, afunda e isola. Só que isso está acontecendo ao longo de um pepininho. Se está acontecendo ao longo de um pepininho, queridos, dá uma olhada aqui, ó. Vai surgir o quê? Ó, achatou, afundou, ó lá, está afundando, ó, afundou e isolou. Isolou. Então, de novo, ó lá. Achatou, afundou e isolou, ó lá. Tá claro? Então, quer dizer, ao longo do pepininho, você acaba tendo um cordão de ponta a ponta. Esse cordão de ponta a ponta, como é que eu vou chamar? Tubo neural. Na ponta do tubo neural, nós vamos formar o quê? O encéfalo. Opa, então esse tubo neural, ele está associado com o quê? Com a medula espinhal, futuramente? Isso. Essa é a ideia. E aí, queridos, tudo bem ou não? Professor, essa estrutura neural, tipo, as células já estão especializadas ou não? Querida, você tem que pensar o seguinte, que é tudo simultâneo. As células se dividem, crescem e vão se especializando, entendeu? Certo? Então, a posição que ela ocupa no embrião ajuda nisso. Faz com que alguns genes se expressem, outros não. Então, quer dizer, se o gene está onde? Numa célula, né, que ocupa a posição dorsal, se a célula está na posição dorsal do embrião, alguns genes, só por causa disso, se expressam, outros não. Se a célula está internamente lá no tubo digestivo, isso faz com que alguns genes se expressem, outros não. Por isso que você vai ter a diferenciação em estômago, em pâncreas, lá para dentro, tá certo? Em gânglios, medula espinhal, cerebelo, cérebro, bulbo, né? Na parte mais externa do embrião, entendeu? Então, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Crescimento e desenvolvimento. Então, nós vamos ter aqui, vamos lá, queridos, um achatamento, tudo bem? Esse achatamento forma o quê? Uma placa. Essa placa, ela vai invaginando, olha lá, invaginou e separou. Formou um tubo. Onde é que está esse tubo? No dorso. Certo? Tudo bem? E, ao mesmo tempo, o que acontece com a mesentoderme? Vamos lá. Ó, mesentoderme. Ó. Ela também o quê? Forma pacotes, olha. Ela está sofrendo aqui uma evaginação aqui, ó. Aqui. E aqui é uma invaginação. Então, ela dobra para um lado, dobra para o outro e dobra para o outro. No que ela vai dobrando, o que acontece? Você acaba formando um cordão, ó, um cordão ao longo do embrião, aqui vai de ponta a ponta, ó, de ponta a ponta. Outro cordão aqui, ó, também de ponta a ponta, tá claro? E aí eu tenho a mesoderme. Então, vamos lá? Ó, aqui, externo, ectoderme, aqui, ó, revestindo o intestino endoderme, e a partir, né, da mesentoderme, o que aconteceu? Formei um pacotão que vai de ponta a ponta no embrião, deste lado, do outro lado e para baixo. Então, você vai pensar assim, vai lá, querido. O que acontece com isto aqui? Para a gente encerrar a aula.
eu vou ter um cordão de ponta a ponta no animal. E aqui, o que é isso aqui? Também um cordão de ponta a ponta no animal, certo? Primeiro, o que acontece aqui? Fala para mim. Eu vou ter a medula espinhal, certo? Que é o tubo neural, originalmente. E embaixo dele, eu vou ter algo que vai o quê? Aqui, ó, proteger o tubo neural. Espera aí, mas no nosso caso, né, o tubo neural vai ser o quê? A medula espinhal. E o que é algo que protege a medula espinhal no nosso caso? A vértebra, a coluna vertebral. Então, essa estrutura que está se formando aqui embaixo do tubo neural vai lá na frente originar o quê? A coluna vertebral. E como é que eu vou chamá-la? Notocorda. Então, a notocorda, ela tem que origem, né? Mesoderme. O tubo neural tem que origem? Ectoderme. E, finalmente, você vai ter aqui o pepininho, o embriãozinho, como? Vamos lá. Com um tubo aqui, ó, que o atravessa de ponta a ponta, dorsal, que é o tubo neural. Outro tubo embaixo dele, que também o atravessa de ponta a ponta, que é a notocorda, serve de eixo, de sustentação para manter o corpo, a forma do corpo, e que mais para frente vai o quê? Envolver o tubo neural, formando um ossinho, vários ossinhos, cujo conjunto você vai chamar de coluna vertebral. Logo abaixo você vai ter o quê? Aquela cavidade que vai de ponta a ponta, né? Que é a cavidade digestiva, e ao redor da cavidade digestiva, ou seja, do lado aqui, o que você vai ter? Fala para mim. Ossos, músculo, entendeu? Tudo originado da mesoderme. Então, quer dizer, olha o que aconteceu aqui, né? Esse folheto interno aqui veio para baixo, foi para cima, olha lá, originou um cordão de ponta a ponta deste lado, originou um cordão de ponta a ponta deste lado e originou um cordão aqui para baixo, de ponta a ponta. Esses dois cordões aqui, ó, vão originar o quê? As costelas e a musculatura lateral, né? E este aqui vai originar o quê? Um cordão logo abaixo do sistema nervoso, entendeu? Ou seja, da espinha, da medula espinhal. E mais para frente vai envolvê-lo. Então é a notocorda que tem essa distribuição longitudinal e que lá na frente vai envolver o tubo neural, formando o quê? Os vários ossinhos, cujo conjunto chama de coluna vertebral. Tudo bem? Então, na neurula surge, vai lá, querido, no processo de neurulação surgiu a mesoderme, certo? Que permitiu a formação da notocorda, né? Que é um bastão que tem que distribuição, né, longitudinal no embrião e, né, essas estruturas laterais que vão originar o quê? Esqueleto, musculatura, chamadas de somitos. Tudo bem? O termo somito pode aparecer no enunciado. Dificilmente alguém vai perguntar, tá? Tudo bem, queridos? E aí, essa visão geral da neurula? Então, na neurula se esboça, surge o quê? O básico, a estrutura básica de quem? Da estrutura do sistema nervoso. A placa neural com o tubo neural e logo abaixo dela a notocorda, que vai originar lá para frente a coluna vertebral. Tudo bem? Vamos lá, queridos, tudo bem? Então, por favor, transformem isso aqui num textinho autoral de vocês. Me mandem que eu passo o retorno para vocês depois, tá bom? Certo? Então, olha lá. Professor, pode falar, David. Desculpe, você tinha mencionado que o tubo neural tem origem ectodérmica, eu não lembro muito bem. Você poderia repetir essa parte? Eu não peguei. É isso mesmo. Ectoderme vai originar a estrutura nervosa, tá? Então, é o tubo neural, lá na frente é o encéfalo, tudo bem? Certo? É isso mesmo. Então, olha lá, o tubo neural, um slide importante para vocês. O tubo neural vai originar o sistema nervoso, certo? O tubo neural é o quê? Ectoderme. E se forma, ao mesmo tempo, a notocorda. Então, é aquele tubinho dorsal, certo? Embaixo dele, também seguindo
essa distribuição longitudinal, a notocorda. De origem o quê? Mesodérmica, tá? Então, ela vai originar a coluna vertebral, né? E é um bastão gelatinoso que vai de ponta a ponta do animal, tá? Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Professor, Pode falar. então, tipo, a gente, quando a gente estava falando da gastro lá, quando é animal triplástico e diplástico, a mesentoderme ainda não tinha se diferenciado em mesoderme e endoderme? Isso, ainda não tinha, exatamente. Então, como que eu posso... Então, só vou poder falar se é diplástico ou triplástico depois que eu ver na neuro. Isso, aí você já consegue falar, exatamente. Exatamente. Então, na gástrula, você tem duas possibilidades. O surgimento de 2 folhetos ou de 3 folhetos. Tá? Lá para Mas frente. então, eu só vou saber... Na neurula, exatamente. Beleza. Tá Obrigado. Bom? Tá bom? Aqui, gente, eu vou parar por aqui, senão a gente se estende muito e atrapalho vocês para a próxima aula. Me perdoem, né, esse começo difícil aí, esse atraso, tá bom? Vocês estão liberados aí para fazer as questões, tá certo? Mesmo que a gente não tenha falado de celoma ainda, não tem problema, né? Eu vou retomar tudo isso, fiquem tranquilos. Podem fazer as questões de aula, tá certo? 7 a 10, né? E se quiser iniciar o caderno de exercício, né, também pode iniciar, né? E os conceitos que aparecem que são diferentes, a gente complementa na aula que vem. Ou vocês podem me mandar as dúvidas por WhatsApp sem problema, tá bom? Certo, queridos? Um beijo para vocês, se cuidem e contem comigo aí, me mandem as dúvidas por WhatsApp sem problema, né, para eu poder ajudar vocês aí no estudo, tá bom? Certo? Valeu, queridos. Beleza. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Boas aulas para vocês hoje e aí qualquer coisa podem entrar em contato, tá bom? Beleza. Valeu. Tchau. Tchau, professor.